Olá, pessoal. Como vão? Tudo bem? Vamos bater um breve bate-papo rápido sobre como se preparar para a auditoria de certificação que está chegando, né? Vai ter aí primeiro a pré-auditoria, depois a auditoria fase um e fase 2. E eu preparei esse bate-papo aqui para vocês poderem se preparar melhor e receber bem a auditoria, tá? Bom, então, o objetivo nosso aqui é preparar os colaboradores, né, da empresa, da Indica, para a auditoria de certificação. Antes de mais nada, só vamos entender o que é uma auditoria, né? Essa definição é a definição oficial da norma, né? E assim, de maneira bem resumida, a auditoria é uma atividade que segue toda uma metodologia, por isso é um processo sistemático, né? Quer dizer, o auditor não pode sair fazendo auditoria do jeito que dá na telha, tem uma metodologia estabelecida em norma para isso, tá? E durante a auditoria, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o verbo deve, que está na norma, na lei ou no documento da empresa, e vai chegar aí e vai pedir uma evidência objetiva, que é uma prova concreta da vida real, e o verbo deve é atendido. Isso é auditoria, tá? Sem maiores complicações. A auditoria normalmente é composta de duas fases. A primeira fase é documental, onde o auditor pega a documentação da empresa e confere se aquilo que a empresa promete no papel atende à norma. Uma vez que isso esteja ok, a segunda fase é no campo. Aí ele vai para o campo ver se aquilo que a empresa prometeu no papel está fazendo e, obviamente, atende a norma 45.001, tá? Essa figurinha aqui, ela mostra muito bem e ela dá esses exemplos, né? Onde a documentação ela compara os verbos deve da norma com a documentação da empresa e a auditoria no local, onde ela confere se aquilo que está sendo feito atende a documentação da empresa e atende à norma, tá? Bom, o processo de certificação, tá? É um processo, o certificado em si, ele vale 3 anos. E como é que funciona uma certificação inicial? Primeiro, você pode ter uma pré-auditoria, ela não é obrigatória, ela é opcional. No nosso caso aqui da Indica, a gente optou por ter a pré-auditoria, né? Por quê? Porque ela ajuda a avaliar se o sistema está pronto para ir para a auditoria de certificação. A pré-auditoria ela não conta para a certificação, é mais ou menos como se fosse um ensaio geral, né? É mais ou menos o seguinte: olha, se a auditoria fosse hoje, qual seria o resultado, tá? E aí ela nos dá a oportunidade também, se tiver algum problema, né, uma não conformidade, a resolver antes da auditoria mesmo, tá? Aí entrando na auditoria, ela tem a auditoria fase um. Na auditoria fase um, o auditor faz a análise dos principais documentos, avalia o sistema de gestão para decidir se a empresa está pronta para ir para a auditoria fase 2. E ele aproveita também a fase um, além de conhecer o sistema da empresa, para melhorar o planejamento da fase 2. E aí, na fase 2, num outro momento, é a auditoria de campo em si, a auditoria completa de certificação, vendo todos os requisitos da norma. Muito bem. Passou na auditoria, recebeu o certificado, é normal, faz parte do processo, né? Que pelo menos uma vez por ano você tem auditorias de manutenção da certificação, tá? E aí, ao final dos 3 anos, se você decidir manter, né, a certificação, você vai ter uma auditoria de recertificação, tá? Bom, só para entender um pouquinho que tipo de auditoria nós estamos falando aqui, quando você está aqui no meio, né, a organização que é a Indica, quando você audita o seu próprio sistema, essa é uma auditoria de primeira parte, também conhecida como auditoria interna, que foi aquela que a gente já fez. Quando você audita um cliente, ou o seu cliente, né, por exemplo, a Light, audita você, essa é uma auditoria de segunda parte, também conhecida como auditoria de fornecedores. Agora, quando um terceiro que está fora desse relacionamento aqui, ó, cliente-fornecedor, e é independente, ele te audita, essa é uma auditoria de terceira parte, a auditoria da certificadora,
é a auditoria de certificação, que é o que nós estamos, para a qual nós estamos nos preparando. Aí, só para vocês entenderem como é que funciona a auditoria, ela é composta das seguintes etapas. Primeiro, tem a fase de planejamento. Essa fase já está acontecendo, está praticamente terminada, né? Nessa fase, o auditor pede os principais documentos da empresa, já faz uma análise da documentação, aqui tem a fase 1, né? Ele já prepara as perguntas de auditoria, lista de verificação, plano de auditoria, dentre outros, tá? Aí ele vai e envia uma notificação com o plano da auditoria. Plano aprovado, vai chegar o momento da auditoria, e aí o auditor, assim que pisar na empresa, ele faz uma reunião de abertura e formaliza o início da auditoria. A abertura feita, aí ele parte para a fase da auditoria em si, que é a coleta de evidências. Aí ele vai entrevistar pessoas, fazer perguntas de lista de verificação, inspecionar materiais, equipamentos, observar como as pessoas estão trabalhando, né? É a fase da coleta de evidências. E aí, quando ele terminar isso, antes de ir embora, ele faz uma reunião de encerramento para passar o que ele encontrou de ponto positivo, as eventuais não conformidades, e principalmente o parecer final da auditoria, né? Se vai recomendar a certificação ou se vai ter que ter uma auditoria extra de follow-up, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Encerramento terminado, o auditor faz o relatório da auditoria. E aí o próximo passo, gente, é você indica a empresa fazer o plano de ação corretiva para as não conformidades, tá? E aí, no momento futuro, essas não conformidades vão ter a eficácia verificada, ou seja, o auditor vai voltar para ver se o problema foi resolvido. Isso pode acontecer tanto numa auditoria, que a gente chama de auditoria de acompanhamento, ou auditoria extraordinária, ou auditoria de follow-up, caso seja uma não conformidade maior, ou, se não tiver nenhuma não conformidade maior, isso vai ser visto naquelas auditorias anuais de manutenção da certificação, tá? Bom, então, o que que vocês precisam ter de informação para receber bem a auditoria? Primeiro, conhecer a norma ISO 45001. Claro, você está sendo auditado na norma. Tem que entender, né, o porquê que o auditor está te questionando aquilo, tá? Nós fizemos treinamentos para vocês de interpretação da norma, teve divulgação interna, vocês têm acesso ao texto da norma. Em caso de dúvida, podem procurar os multiplicadores do sistema de gestão. Segundo, receber e conhecer o plano da auditoria. Para quê? Para saber quando que você vai ser auditado, em que dia, em que horário, para você já estar lá pronto, livre de compromissos, para receber o auditor sem atraso e sem problemas. Terceiro, fundamental, a cartilha do sistema de gestão. Essa cartilha, gente, nós preparamos com as principais perguntas que o auditor pode fazer para você durante a entrevista, né? Então, é muito importante você ter a cartilha na mão na hora que o auditor chegar, tá? Não deixa para procurar na hora, já deixa separado, tá? E outra coisa, não é proibido ler ou consultar a cartilha ou consultar o documento durante a entrevista, porque você não é obrigado a decorar nada. Obrigatório é você saber aonde a informação está e, ao ler, saber explicar com as suas palavras, tá? E, finalmente, lembra, né, do que aconteceu aí, de como foram as auditorias internas, as entrevistas, porque é uma preparação para a auditoria externa, tá? Agora, vamos lá. Uma dúvida que surge muito, né? Caramba, teve a entrevista comigo e o auditor encontrou uma não conformidade. Ah, tem até a cordinha aí balançando, né? A forca. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Vou me suicidar. Claro que não, gente. Olha, o que o auditor está auditando não é a pessoa, é o processo, é o sistema de gestão. Então, uma não conformidade, e isso a alta administração, ela tem isso bem claro na cabeça, não é uma falha sua da pessoa, é uma falha do sistema e que, quando apontada, tá, faz parte da vida. E olha que legal, é uma oportunidade para a gente melhorar o nosso processo, o nosso trabalho. Tá? Eu quero dizer, inclusive,
em auditorias iniciais de certificação, é perfeitamente normal ter não conformidade. A gente não tem que combater a não conformidade ou esconder a não conformidade, né? É claro que com o passar do tempo, aí nas outras auditorias, o sistema vai tendo melhoria contínua e a tendência é diminuir as não conformidades ou eventualmente até zerar, tá? Mas faz parte do processo, é normal, tá? Bom, outra coisa importante que eu queria passar para vocês. Ah, Marcelo, eu tive a não conformidade, então eu não vou certificar. Não é bem assim, tá? A auditoria, ela não é assim, passou ou não passou. Não é igual prova de vestibular, né? Agora nem mais vestibular é Enem, né? O que acontece é o seguinte: o auditor fez a auditoria, não teve não conformidade nenhuma, ele vai recomendar a certificação lá em frente. Teve não conformidade que a gente chama menor, né, que são aquelas falhas pontuais, ele vai recomendar a certificação mediante o envio de um plano de ação e documentos. É bem simples. Agora, se tiver uma não conformidade maior, que é uma falha mais grave, aí ele não vai poder recomendar a certificação de imediato. Ele vai marcar uma auditoria extra, dali a um prazo, que normalmente não passa de 90 dias. Vocês vão resolver aquela não conformidade maior, aí ele vai voltar na empresa. Uma vez resolvida a não conformidade maior, ele recomenda a certificação. Então, a não conformidade não é significado de que não vai certificar. O que pode acontecer é atrasar um pouco se tiver uma não conformidade maior. Nós vamos encarar com a maior naturalidade possível, tá? Bom, agora quanto ao seu comportamento quando você foi entrevistado, é muito importante que você não fale demais e não fale mais do que for. Só responde aquilo que o auditor te perguntar. Até para você não falar demais e, de repente, mudar o assunto, gastar o tempo do auditor, atrapalhar a auditoria, ou acabar falando mais do que foi perguntado e entrando numa área que você não conhece e dando algum problema, né? O auditor perguntou, responde exatamente o que ele perguntou. O auditor pediu, entrega exatamente o que pediu, sem excesso de informação, tá? Ah, Marcelo, não sei. Diz, não sabe, não sei. Ah, não é comigo isso, é com outra pessoa. Diz sem problema, isso não é comigo, é com outra pessoa, tá? Bom, e aí, depois da entrevista, é muito comum o auditor pedir um documento, um registro, até para provar que aquilo que você falou está sendo feito. Então, já esteja pronto para mostrar esses registros, né? E aí eu lembro para os multiplicadores e para os auditores que nós fizemos nos nossos cursos aquele exercício de intenção e evidência objetiva, onde a gente pegava o item da norma e aí listava as evidências que a gente tem ou deveria ter para atender o item da norma. Fazer esse exercício de novo e já deixar essas evidências separadinhas é uma excelente maneira de você se preparar para receber a auditoria e não ter surpresas. Até porque quando você pensa, antes do auditor chegar, nas evidências que você deveria ter, você pode ver se de repente está faltando alguma e corrigir. Ou já deixar tudo prontinho, separado. Isso demonstra organização, tá? Se acontecer do auditor pedir alguma evidência que não está com você, diz que vai buscar em tal lugar, entra em contato com a pessoa que tem, né? E outra coisa, gente, na auditoria, ninguém é obrigado a decorar nada. Você não precisa saber de cabeça o texto da política, você não precisa saber de cabeça os objetivos, você não precisa saber de cabeça todos os riscos da sua atividade, né? É por isso que tem a cartilha, é por isso que tem informação na intranet da empresa, é por isso que tem informação em quadros de aviso. O auditor perguntou, você abre a informação no computador, né? Ou pega a cartilha, ou vai no quadro, né? Lê, e aí sim você tem que saber explicar com suas palavras. Então, eu recomendo que você, já antes da auditoria, deixe no seu computador marcado o caminho certinho para a pasta onde tem a política, né? Para o arquivo dos seus objetivos, né? Você não precisa conhecer e explicar todos os objetivos, mas sim aqueles do seu trabalho, né? O caminho certinho para a pasta de perigos e riscos, dos riscos da sua atividade, porque na hora
né? Você procurar aquilo, ali você pode ficar um pouco nervoso. Então, já deixa tudo separadinho, tá? Bom, existem alguns comportamentos de alguns auditados que atrapalham a auditoria. E eu estou aqui para dizer que nós não vamos fazer isso, tá? Tem auditado que, às vezes, quer ganhar tempo, né? Na verdade, quer fazer o auditor perder tempo, que aí, com menos tempo, o auditor vê menos coisas. Isso está errado, né? É considerado contra a auditoria. E não cria um clima legal, né? Ou fazer qualquer comentário, qualquer provocação, né? Ah, isso não é comigo, quando é com você, ou não lembro. Não, vamos ser solícitos. Responde ao que foi perguntado, mas sem perda de tempo, sem brincadeira, né? Sem provocação, tá? E assume a sua responsabilidade, tá? Agora, pode acontecer, nós esperamos que não, de às vezes o auditor também ter algum comportamento inadequado, né? Não se espera, né? E é errado, tá? Se o auditor for muito aquele cara que bota o pé na porta, bate na mesa, dá bronca, faz caras e bocas, ou então bota aquele comportamento de que não, a minha palavra é a que vale, eu é que sei tudo, né? Ou aquele auditor que está só buscando a não conformidade, né? Isso é errado. Se alguma dessas coisas acontecer, discretamente, você vai chamar o representante do sistema ou um multiplicador, vai comunicar o fato e a gente vai avaliar para ver as providências, tá? Bom, agora, não se esqueçam, o auditor ele é treinado, gente, para fazer auditoria. Ele sabe que ele está na sua casa, na sua empresa. Ele sabe que, eventualmente, ele vai dar de cara com alguém que está um pouco mais nervoso. Ele sabe isso. Então, ele compensa isso, né? Ele adequa a linguagem dele e o ritmo da entrevista para a pessoa que ele está entrevistando, tá? Não tem essa de, é uma prova oral, eu tenho que responder de imediato de cabeça e não posso estar nervoso, né? Gente, eu estou passando essas informações para vocês estarem muito mais tranquilos na hora. Algum nervosismo todo mundo sempre vai ter, afinal de contas, é uma auditoria, tá? Outras coisas que a gente deve evitar: piadinha, né? Não deixar o auditor perguntar, atrapalhar o auditor, criticar colegas, criticar processos, criticar a empresa, tentar mostrar que sabe mais do que sabe, de verdade, ou discutir na frente do auditor. Se o teu colega falou alguma coisa e você não concorda, conversa com ele depois, tá? Então, comportamento profissional, comportamento normal, tá? Dicas para você ser um bom entrevistado. Primeiro, obviamente, conhecer a norma 45.001, que é dali que o auditor vai tirar as perguntas e fazer as auditorias, né? Segundo e muito importante, já deixa na mão, ali à mão, a cartilha do sistema. Comentei, ela tem ali as principais perguntas que o auditor pode fazer, né? Outra, já conhece, já acessa, já deixa até o atalho no seu computador ou o papel separado com os documentos do sistema que dizem respeito a você. A planilha de perigos e riscos da sua atividade, por exemplo, os objetivos e metas do seu processo, né? A política e por aí vai, tá? Uma pergunta muito comum que é feita em auditoria é como que você contribui para a segurança da empresa. Então, já pensa previamente nisso. Eu contribuo seguindo as regras de segurança, observando a política, exercendo o direito de recusa, tendo cuidado e atenção o tempo todo, usando os meus EPIs. Aí você vai dar com suas palavras, tá? E uma outra coisa interessante, é muito normal, estranho seria se ele não fizesse, durante a entrevista, o auditor fazer anotação. Eu estou dizendo isso porque tem gente que, às vezes, o auditor faz a pergunta, aí a pessoa responde, o auditor anota, e a pessoa, caramba, ele anotou, falei alguma besteira. Não, gente, muito pelo contrário. Ele tem que anotar, porque ele tem que anotar as evidências da conformidade para poder fazer o relatório depois. Então, fica tranquilo, o auditor anotando não quer dizer
nada, não quer dizer que tem problema, tá? É normal, faz parte da auditoria, ok? E aí, para terminar, eu falei que era um bate-papo rápido, né? Como mensagem final, primeira coisa, não vamos fazer contra a auditoria, não vamos atrapalhar o auditor, né? A gente vai conquistar a certificação porque a gente merece, né? Entendam que o auditor é um profissional e tem um trabalho a ser feito. E outra, ele tem que ser preciso, porque ele pode responder, inclusive, legalmente por algum problema que ele passou e não viu. Então, não é nada pessoal. Assim como ele tem que ser preciso e reportar caso haja um problema, você também é profissional e está lá desempenhando o seu trabalho, né? Outra coisa que eu costumo brincar muito nos treinamentos é o seguinte: a norma ela vai da seção, né, da cláusula, do requisito 1 ao 10. Aí a gente costuma dizer que a cláusula tem o requisito 11, que não está escrito na norma, mas que todo mundo sabe que existe, que é o seguinte: atenda bem o auditor, receba bem o auditor, né? Seja educado, seja profissional, não esconda informação, não minta, né? Se tiver um problema, ok, tem um problema, vamos reconhecê-lo, tá? E receba bem o auditor. Agora, é claro, o auditor não é Deus, o auditor não é o cara que sabe tudo, ele é um ser humano, né? E se durante a auditoria ele, por exemplo, tomar uma decisão, identificar uma não conformidade, você tecnicamente souber ou achar que não é, educadamente você vai explicar para ele por que que você justifica que não é e vai entrar em contato com o representante do sistema, mas sem emoção, sem estresse, tá? E lembra, o pessoal, né, os multiplicadores, os auditores internos, a equipe de segurança, o SESMIT e nós da HGB, vamos estar sempre por perto para ajudar vocês. Sucesso a todos, uma excelente auditoria e rumo à certificação. Um grande abraço, gente.